sobre o tema autoestima, sem ele não consigo cumprir metas. É o nosso querido amigo, pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração e respeito, Gabriel Mori. Bom dia! Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Maravilhoso. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Gabriel Mori, eu sou voluntário de Amor Exigente. Conheço essa programação maravilhosa já tem alguns anos, né? E por incrível que pareça, assim, é a minha primeira vez aqui no Soltanier. Nunca vim para cá, né? E tô achando assim algo extraordinário, uma espiritualidade maravilhosa, uma espiritualidade sensacional e que me traz muita riqueza, uma experiência única, né? E me deram uma tarefa simples, né? Que é falar sobre autoestima. Sem ela eu não consigo cumprir metas. Aí se vocês forem dar um Google aí sobre o que é autoestima, nem o Google define o que é autoestima. Tem um outro site, um blog, alguma coisa que fala sobre o que é autoestima, mas nem o próprio Google define exatamente o que é autoestima. Então, cabe a mim falar para vocês o que é autoestima sob o meu ponto de vista, sob a minha perspectiva e o que eu entendo sobre autoestima, né? Eu estava prestando atenção em cada uma das palavras que as nossas palestrantes anteriores aqui falaram e me colocou numa grande enrascada, né? Porque foi uma palestra maravilhosa, pessoas que conhecem muito e que envolveu todos vocês e me colocaram para falar logo depois delas, né? E eu agradeço muito por isso. Agradeço muito. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer uma palestra tão boa quanto ou melhor e não sair daqui envergonhado? Aí já entra a minha autoestima em ação, né? Porque, na realidade, eu não tenho que ser melhor do que elas. Nem pior, nem igual. Eu tenho que ser apenas melhor que mim mesmo. Eu tenho que apenas vencer os meus desafios, as dificuldades que eu tenho, chegar aqui na frente e falar para um público maravilhoso de 250 pessoas. E vocês acham que eu não fiquei nervoso? É claro que eu fiquei. Estou um pouquinho nervoso até agora. Né? Geralmente eu faço palestras em grupos de Amor Exigente com um público bem menor. Faço palestra para um público de crianças em várias escolas. E aqui hoje tem muitas pessoas que são extremamente qualificadas, que têm um conhecimento enorme, autoridades, que conhecem muito, há muito mais tempo do que eu. Então realmente é uma grande responsabilidade, eu agradeço por isso. Então eu estou aqui vencendo a mim mesmo, vencendo as minhas próprias dificuldades, vencendo os meus próprios anseios. E eu não preciso ser melhor do que ninguém, nem dos anteriores a mim e nem daqueles que vão vir depois, né? Eu tenho apenas que passar para vocês quem eu verdadeiramente sou e como eu enxergo toda essa questão relacionada à autoestima e principalmente no cumprimento de metas. Nós que frequentamos o grupo de Amor Exigente sabemos que nós temos sempre uma meta que nós traçamos para a semana, né? E isso é algo que me chama muito a atenção quando nós estamos no grupo, porque teve uma vez que quase ninguém do grupo Sobriedade atingiu a meta. E eu conversei com o pessoal, né? Falei, gente, vamos tratar as metas com um pouco mais de seriedade. A gente não pode colocar meta só por colocar. A gente tem que colocar uma meta que a gente verdadeiramente vá atingir. E até eu ainda tenho, de vez em quando, algumas dificuldades em estar cumprindo algumas das metas que eu mesmo estabeleço. Quantos aqui, eu gostaria até que levantassem a mão já, colocaram uma meta e de repente se esqueceu da meta da semana que vem?
a gente dá aquela olhadinha no lado e fala assim, qual que foi minha meta mesmo? Não é? Então, eu gostaria de conversar também com vocês um pouco sobre essa questão da gente estabelecer metas e verdadeiramente cumprir essas metas. E eu vou dar algumas dicas de como nós podemos fazer isso, tá? Eu vou passar um slide aqui. Eu sou um adicto em recuperação. Eu vivo a recuperação um pouco mais de uma década. Eu tive uma internação no ano de 2007, né? Ou seja, já fazem 12 anos e alguns meses. E o que acontece? Acontece que eu comecei a usar droga com 14 anos de idade, né? E fiquei usando drogas por mais de 20 e poucos anos. Então, nós somos em 4 irmãos, dos 4 todos usaram drogas, dos 4, 3 foram internados e só um que não. Que parou e continuou a vida dele seguindo sozinho, os outros 3 foram internados. E os 3 hoje vivem em recuperação. E temos dificuldades? É claro que temos. Temos inúmeras dificuldades. E essas dificuldades elas não param de aparecer. Elas sempre aparecem e vão continuar aparecendo, independente se eu estou há um dia limpo ou se eu estou há 20 anos limpo. Essas dificuldades, esses desafios, eles sempre estarão presentes na nossa vida. E o que faz a diferença de uma pessoa que verdadeiramente entra em recuperação para aquela que não entra é a disposição de fazer diferente, a frequência em grupos, é a mudança de hábitos, a mudança de características, é a prática de princípios, é trabalhar a honestidade, a boa vontade, é trabalhar a mente aberta e se autoconhecer. Ter uma autovalorização, ter uma autoestima. Ou alguém aqui conhece, pelo menos uma pessoa que chegou num grupo de amor exigente, cheio de autoestima. Porque eu não conheço. Eu até hoje não vi uma única pessoa que chegou dentro de um grupo de amor exigente, seja um familiar ou um dependente químico, e estava cheio de autoestima. E cabe a quem acolher essa família? Cabe a nós que somos voluntários, aos coordenadores, as pessoas que estão lá todas as semanas se disponibilizando, estendendo a mão para ajudar quem? Ajudar o outro. E se nós não tivermos com uma autoestima boa, um senso de equilíbrio bom, como que a gente consegue passar uma mensagem positiva para essa família que geralmente chega toda arrebentada, toda dilacerada dentro de um grupo? Porque é assim que nós recebemos as famílias, ou eu estou mentindo? Eu não estou mentindo. Nós recebemos as famílias assim. Eu trabalho com dependência química também há mais de uma década. Nós já tratamos mais de 4.000 vidas. Ou seja, para cada uma vida nós temos uma família de presente, né? E essa família e esse dependente, eles apresentam uma demanda enorme, enorme, para que a gente possa cuidar. E muitas delas estão ligadas a quê? A relacionamentos, a valores próprios. Essas famílias, esses dependentes, geralmente, eles têm um problema de autoestima tão grande, um problema de alcançar objetivos e metas tão grandes, que acaba sobrando para quem? Para nós, como profissionais, tentar ressignificar todos esses problemas relacionados ao eu interior, né? E eu posso dizer para vocês que todos os dependentes químicos, eles rompem com a barreira da realidade. Eu rompi com a barreira da realidade. E essa foto aqui, ó, ela prova isso. Essa foto era bem impactante. Eu tirei essa foto um mês antes de eu ser internado, em 2007. Um mês. Eu estava pesando 58 quilos. 58 quilos. Hoje eu peso 90. Talvez um pouco mais. Foram quase 40 quilos que eu ganhei aqui. E isso tem a ver com autoestima? Não necessariamente, porque a autoestima não é somente uma questão de eu me acho bonito, eu me acho lindo, né? Eu me olhar no espelho e gostar do que eu vejo, mas eu me sentir inteiro. É eu gostar da identidade de quem eu sou. É eu construir essa identidade e me aceitar. Aceitar as minhas atitudes, aceitar as minhas ações, aceitar quem eu sou de fato e o que eu verdadeiramente represento para mim e para os outros. Esse cara aqui, ele representa todos os dependentes químicos que existem. Hã? Obrigado pelo elogio. Vocês têm que bater palmas para minha esposa. Gostaria de uma salva de palmas para minha esposa. Te amo, viu, amor? Porque quando ela me conheceu assim. E ela me achava lindo. É ou não é uma coisa de... Não, não é. Ela
Ela é mestiça, né? Descendente de oriental, mas ela enxerga muito bem, até o que não quer. Mas foi o meu grande pilar para eu realmente, verdadeiramente entrar em recuperação. Teve a minha vontade, teve a minha dedicação, teve o meu eu interior gritando para ser uma pessoa nova. Claro que teve, sem dúvida nenhuma. Mas ainda assim, alguém gostar de um traste desse aqui, não é normal. Não é normal. Eu já estava no uso de crack, infelizmente eu cheguei a usar crack. Só que hoje, analisando por uma outra perspectiva, eu tinha planos para a minha vida quando eu estava nessa forma? Não. Eu não tinha mais planos, eu não tinha valor nenhum, eu não tinha projeções, projeto, não tinha uma perspectiva de vida. Eu estava morrendo, gente. Eu já estava quase 10 anos usando droga, eu estava morrendo. Né? Aí eu conheci minha esposa nessa época. Né? Nós estamos há 14 anos juntos. Quando ela me conheceu, eu já estava num processo de uso de drogas e tentava esconder a todo custo, né? Ficamos mais 1 ano e meio até eu realmente me internar, ela pedir ajuda, meu pai foi conversar com ela pediu ajuda para mim, Gabriel vai se internar, e eu tinha muito medo da gente terminar, eu peguei e me internei. Fiquei 8 meses num processo de internação, verdadeiramente me autoconhecendo, né? Conhecendo quem? Tentando resgatar um Gabriel anterior? Não, porque aquele Gabriel anterior nunca mais ia existir. E é isso que muitos dependentes não entendem. Eles tentam resgatar aquela pessoa anterior ao uso de drogas. As famílias, muitas vezes, tentam resgatar aquele menino anterior ao uso de drogas. Ah, ele era tão bom, ele era um menino tão bom, né? Tão educado, tão respeitoso, tão estudioso. Eu quero ele de volta, é esse rapaz que eu quero. Só que assim, gente, é importante que vocês entendam. Essa pessoa nunca mais vai voltar. Quem vai voltar depois de um tratamento, depois de um processo de recuperação, é sempre uma nova pessoa. Sempre uma nova pessoa. Com valores, com autoestima, só que são novos valores. É um novo eu interior que aparece. Então, eu num determinado ponto da minha vida, eu tive realmente planos, eu tive metas, e eu tive objetivos. Só que tudo isso foi por água abaixo. Por quê? Porque a adicção tinha outros planos para a minha vida. Tinha outros planos. Então, assim, se não fosse adicção, se não fosse um processo de recuperação, talvez eu nunca iria imaginar na minha vida que eu poderia estar falando aqui para um público de 250, talvez um pouco mais, pessoas que vivenciam problemas que são muito similares a esse. E cá estou eu. Mas porque eu me dei a oportunidade, eu resgatei valores que eu havia perdido. Eu realmente resgatei valores que eu tinha perdido ao longo de todos esses anos. Na palestra anterior eu ouvi algumas coisas que eu até anotei aqui no papel, mas eu vou tentar me recordar de cabeça. O que vocês fazem sozinho dentro do quarto? Não falou algo assim? Eu sou bem esquisito, gente. Confesso para vocês que eu sou bem esquisito. Tenho umas manias bem esquisitas, né? De conversar sozinho. Às vezes eu sou meio bagunceiro, tal, mas saio e deixo as coisas em ordem. Novos valores, novos hábitos, um novo eu interior. Ou seja, hoje eu não sou mais metade. Eu não sou mais metade. Eu sou inteiro. Eu estou inteiro. Eu reconstruí a minha identidade. Significa que eu sou perfeito? É claro que não. É óbvio que não. Mas eu resgatei muito do que os meus pais me ensinaram, só que apareceu um novo eu. E esse novo eu é feliz. Cheio de dificuldade ainda. Isso é um fato. Mas eu sou uma nova pessoa. E essa nova pessoa é muito mais feliz, mesmo com os problemas que eu tenho. Isso se traduz aqui. Vamos fazer isso de novo mais alto agora? Isso aqui é o meu maior troféu. É a minha verdadeira felicidade. E agora, se falar que eu sou uma pessoa que não tem autoestima, que saiu disso, para isso, pode colocar uma pessoa para falar que é mentira. Não dá vontade de morder, gente? Fala. Ó. Então eu construí essa família com base no quê? Na autoestima. Em recuperar quem eu verdadeiramente gostaria de ser. Meu pai sempre me perguntava, Gabriel, o que você quer ser daqui 5 anos? Eu nunca soube responder isso. Eu nunca soube responder. Quando eu estava no uso de drogas, ele me perguntava incessantemente, Gabriel, o que você quer ser daqui 5 anos? Ah, pai, eu vou me formar, tal. Eu devia ter ouvido ele, Gabriel, faça engenharia.
Gabriel, seja engenheiro. Eu devia ter ouvido meu pai. Toda vez que eu entro lá no meu local de trabalho e nós vamos trabalhar com algum paciente bem desafiador, que tem alguns casos clínicos bem interessantes, eu lembro, Gabriel, faça engenharia. Por que você não fez engenharia? Não, dá tempo, mas eu estou quase me formando em direito já, gente. Já foi. Deixa isso para uma outra vida, talvez. O importante é o quê? Que eu estou feliz hoje onde eu estou. Eu tinha planos também de ser policial. E isso até pouquíssimo tempo atrás, e minha esposa sabe muito bem disso. Eu sempre tive o sonho de ser policial. Sempre. Me inscrevi em 2 concursos, abandonei os 2 concursos, e o último eu quase fui. Conversei com várias pessoas da área, fiz cursinho, e eu não tenho dúvida alguma que eu iria passar nesse curso, no concurso público. Eu atendo todos os pré-requisitos para ser policial civil. Eu atendo todas as demandas que saiu no edital. Todas as provas que eu fiz anteriores, eu acertei em média de 94%, 92%. Então, assim, eu não teria dificuldade nenhuma. Só que aí eu entrei num momento de conflito da minha vida. Porque eu falei, ser ou não ser policial? Trabalhar ou não trabalhar com o que eu faço hoje? Então eu tive que colocar na balança. É um desejo, uma necessidade, uma vontade, ou algo que realmente eu preciso? Então eu tive que tomar uma decisão consciente. E parte dessa decisão consciente se deve ao fato de que a distância que eu tenho do uso de drogas, de quando eu comecei até hoje, já tem múltiplos anos. Então eu tenho a capacidade de raciocínio e colocar na balança do que verdadeiramente é melhor para mim e do que não é. Não colocando só as minhas vontades, mas o que também é melhor para minha família. Tenho que fazer muitas vezes o que eu quero? Sim. Mas eu também tenho que entender que a minha família também tem objetivos em comum comigo. Então eu simplesmente decidi abandonar a ideia de ser policial e me dedicar totalmente e exclusivamente ao trabalho que eu exerço em dependência química. E esse é um dos grandes motivos de eu estar aqui hoje, porque senão talvez eu nem estaria aqui hoje. De lá para cá eu venho estudando, eu venho trabalhando, eu venho me dedicando, eu venho participando de todas as palestras que me convidam, eu venho me esforçando. E mesmo hoje aqui, na hora de entrar aqui no palco, com um pouco de medo ainda, claro, com um pouco de receio. Ou vai falar que vocês estão super tranquilos se alguém tivesse que vir aqui na frente e falar para 300 pessoas. Acho que algumas pessoas aqui vão travar. E eu fui com medo. Eu fingi que eu estou com coragem e vim com medo mesmo. E às vezes na vida nós temos que ser assim. A gente finge que tem coragem e vai com medo mesmo. A gente tem que dar o primeiro passo. E isso é o exercício da autoestima de maneira plena, de maneira total, de maneira inteira, na sua integralidade. E é assim que eu me sinto hoje. Uma pessoa absolutamente íntegra, inteira, e preparado para estar aqui falando com vocês, para passar aquilo que eu conheço para vocês. E por que a autoestima ela é absolutamente importante na tomada de decisão, no cumprimento de metas? Veja, quando nós recebemos as famílias dentro de um grupo de apoio, dentro do grupo de amor exigente, essas famílias elas não sabem o que fazer, certo? Elas geralmente têm muitas dificuldades até de saber como conversar com o seu filho. Gente, o que eu falo para ele? O que eu faço? E para nós, muitas vezes, parece uma situação simples de como você poder passar uma informação do que fazer ou de como ajudar, só que a família também tem que estar predisposta a ouvir. E muitas vezes, para ela ouvir, ela tem que romper as ideias que ela tem, a construção de ideias que ela tem, para aceitar uma nova realidade. Porque a família, querendo ou não, entra dentro de um grupo de apoio com inúmeros paradigmas. Ou eu estou mentindo? Com crenças, com valores, com ideias fixas. E para a gente quebrar tudo isso, e para a gente romper essa realidade dessa família, quebrar esses paradigmas e inserir novos valores, esse é um grande desafio para nós. É um enorme desafio para nós. Você desconstruir aquilo que a família imagina ao longo de 40, 50, 60 anos e colocar novas ideias. Ideias que estão em todos os princípios falados na palestra anterior de uma maneira absolutamente extraordinária, de uma maneira clara. Princípios que norteiam um novo comportamento de quem nós devemos ser, como família, como dependentes. E isso faz uma diferença absoluta. Só que para isso nós precisamos estar preparados.
Esse curso é focado e voltado para a família e para a formação de novos coordenadores. E como novos coordenadores, precisamos estar prontos para tomar as atitudes que precisam ser tomadas, para receber as famílias de uma maneira íntegra, de uma maneira respeitosa, sabendo que o desafio é grande e muitas vezes a gente pensa em desistir. Quantos membros já entraram dentro de um grupo, saíram e a gente não viu mais? Foi em uma reunião, em 2 reuniões, em 3 reuniões, depois não vê mais. Até mesmo aqueles membros que vão há muito mais tempo e simplesmente não voltam. Abandonam o barco. Aí você vai descobrir que, de repente, aconteceram várias coisas dentro da casa dessa família e simplesmente parou de ir. Não voltou mais. Né? Então, esse processo de reconstruir quem nós somos, de reconstruir uma identidade na sua integralidade, não é tão simples quanto parece. Não é tão simples quanto parece, porque a gente vai lutar contra quem nós sempre fomos, contra as nossas crenças, contra, muitas vezes, valores que nós acreditamos que nós estamos certos. Né? Por isso que eu sempre falo, na maioria das minhas palestras, existe uma necessidade de nós quebrarmos os nossos paradigmas, né? Para que a gente possa aprender novos valores. E como quebrar um paradigma, sendo que o nosso cérebro ele tem vários filtros. Um desses filtros, a maioria desses filtros são paradigmas, a forma que a gente pensa, a forma que a gente acredita e enxerga o mundo. E o mundo externo entra no nosso mundo interno de acordo com os filtros dos nossos paradigmas. Então, muitas pessoas enxergam o mundo através de um filtro de religiosidade. Outras enxergam o mundo através de um filtro focado em política. Tudo é política, conversa é política, é tudo política. Né? Então, nós vamos crescendo e construindo todos esses paradigmas de acordo com aquilo que ensinam para nós, os nossos pais, os nossos amigos, as pessoas que são mais próximas de nós. Então, nós vamos crescendo, nós vamos nos desenvolvendo, sempre de acordo com esses filtros. E para nós nos transformarmos em outra pessoa, para nós crescermos de fato e mudarmos quem nós somos, há uma necessidade de nós quebrarmos esses paradigmas, que aquilo que a gente verdadeiramente acredita que seja certo. Então a gente tem que aceitar novas ideias. A gente tem que se reconstruir, a gente tem que se reinventar. E se reinventar não é fácil. Aceitar essas novas ideias não é fácil. Muitas vezes a gente quer mudar, só que a gente quer ir rápido demais, esquecendo que mais importante que velocidade é a direção. A direção ela é muito mais importante que a velocidade. Então a gente não tem que ter pressa de sair correndo para alcançar um determinado objetivo, quando chega lá na frente, de tanto que a gente se preocupou com a velocidade, a gente foi para a direção errada. Tem que voltar, iniciar o processo todo de novo, para a gente tentar chegar num lugar. Aí, como a gente já perdeu o tempo da primeira vez, na segunda vez queremos ir mais rápido de novo, para a gente tentar recuperar o tempo que perdeu. Então, gravem isso, gente. Velocidade não é tão importante quanto a direção correta. Na palestra anterior também falaram, porque tem muitas pessoas que falam mal nas costas da gente. Isso é verdade, não é? Não é verdade? A gente sabe que existe isso. Só que quem disse que o que o outro pensa sobre mim define quem eu sou? O que o outro pensa sobre mim não define quem eu sou, tampouco as minhas ações. Nem um pouco. Isso me traz absoluta segurança e tranquilidade quanto às decisões que eu tomo. Isso me deixa o quê? Absolutamente feliz e seguro. Porque os outros têm uma mania enorme de pensar sobre nós, de julgar as nossas ações, de apontar o dedo para nós. Por quê? Porque as pessoas querem que nós sejamos de um jeito. Só que nós somos de outro. E por não querer desapontar e magoar essas outras pessoas, o que nós fazemos? Nós agimos de acordo com o que elas querem e esperam que a gente seja. Tem alguma coisa errada aí, não tem? Qual a dificuldade que nós temos em defender as nossas próprias ideias? Defender aquilo que a gente acredita? Qual é a dificuldade que nós temos em ser quem nós somos na sua integralidade? Em aceitar quem nós somos, olhar no espelho e falar assim, poxa, cara, eu gosto de você. Eu gosto do que eu estou vendo. Só que muitas vezes as pessoas não vão gostar. Elas não vão gostar. Porque muitas vezes elas ainda vão te enxergar assim, ó. E elas esperam que você tenha atitudes assim. Entende? Então vocês têm que bater no peito e falar, eu posso, eu quero. Eu consigo o que eu quero.
e seguir nessa direção, defendendo as suas próprias ideias. Porque se a gente sempre for agir de acordo com o que os outros querem que a gente seja, isso não vai trazer felicidade para nós. E nem para o outro. Agora, a partir do momento que eu tomo uma decisão consciente, partindo do pressuposto que hoje eu sou responsável pelas minhas decisões e pelas minhas ações, as coisas acontecem. Podem dar errado, como dito na palestra anterior. Cabe a mim analisar o erro, reajustar a rota e seguir novamente. Persistência. Perseverança. Mas não deixar que o outro influencie a minha decisão no sentido de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque geralmente a gente acaba cedendo. Então anotem essa frase e coloquem. Onde vocês puderem, o que os outros pensam sobre mim não define quem eu sou. O que os outros pensam sobre nós não define quem nós somos. E a gente tem que ter essa identidade muito bem construída dentro de nós. Por quê? Porque quando recebermos uma família dentro de um grupo de apoio, essa família vai chegar muitas vezes despedaçada e a gente vai ter que ajudar essa família a reconstruir o seu eu interior. Porque muitas vezes o filho, a filha, o esposo, a esposa que está com dificuldades e problemas com droga, vai demorar para entrar em recuperação. Pode ter múltiplas recaídas, como a gente sabe que existe. Infelizmente, essa doença é uma doença recidivante. Ela leva ao uso de drogas novamente, novamente, novamente. Então depende de uma série de fatores para essa pessoa entrar em recuperação. E se essa pessoa não entra em recuperação ou demora, o que a família faz? Acaba com tudo? Desiste? Se joga no fundo do poço junto? Não. É por isso que eu digo, o outro não pode ter tal poder de influência sobre a nossa vida. Por isso que nós temos que aprender a gostar de nós mesmos, por isso que nós temos que aprender a reconstruir a nossa identidade e fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, para alcançar os nossos objetivos, para alcançar as nossas metas e seguir de acordo com aquilo que a gente acredita, batendo no peito falando, eu consigo, eu posso. Não venha me dizer que eu não posso, porque nós podemos. Mesmo que o nosso familiar ainda permaneça usando drogas e tendo recaídas, eu sei que eu estou lutando, eu estou fazendo a minha parte. Eu não vou deixar de viver por causa do outro, seja quem for. Seja o meu filho, seja o meu pai, seja minha mãe, seja um amigo, seja quem for. Porque é tudo fruto ainda de uma decisão. Decisão nossa. Até onde a gente vai? Para isso a gente tem que entender quem nós somos. Precisamos nos reconhecer como pessoa, gostar de quem nós somos e aceitar as consequências das nossas decisões. Porque muitas vezes a gente toma decisões, às vezes certas, às vezes erradas, e a gente começa a carregar uma culpa enorme quando as coisas não dão certo. E essa culpa se deve ao quê? À ausência de autoestima, gente. Porque eu imagino que, eu deveria ter ouvido o que ele me falou. E o que a outra pessoa está falando realmente é isso. Gente, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E geralmente as pessoas que mais convivem com nós, muitas vezes, não são as pessoas que mais jogam a gente para cima. Às vezes essas pessoas que mais convivem com nós, são as pessoas que muitas vezes mais colocam a gente para baixo. Isso não significa que elas não nos amam. Mas elas dão aquilo que elas têm. E nós acabamos entrando na média dessas 5 pessoas que mais convivem com a gente. E se eu sou a média de um, e esse um é a média do outro, o outro é a média minha, eu sou a média dessas pessoas. E como eu faço para sair dessa média e subir para poder ajudar as pessoas que eu amo? Eu tenho que mudar o meu círculo, independente de quem seja. Quem me influencia? Família me influencia. Livros me influenciam. Amigos me influenciam, mídia influencia. Existem uma série de pessoas, circunstâncias e situações que influenciam a nós. Ou quem é que um dia já estava num grupo familiar e estava todo mundo rasgando elogios? Estava lá a esposa, o irmão, o filho, o marido, e todo mundo falando, nossa, como você é demais. Como você está espetacular, extraordinário, continua firme, vamos lá. É difícil, né? A maior parte do tempo é quebra-pau, né? É desconfiança, quebra-pau, aponta o dedo, é aquele jantar maravilhoso, aquele almoço de domingo, né, que é lindo, não tem uma briga e uma discussão. E isso nos influencia ou não? Porque muitas vezes a gente espera do outro elogios, a gente espera que o outro vá colocar a gente para cima, nós esperamos que o outro
sempre apoia as nossas decisões. E como é frustrante quando eles falam não. Como é frustrante quando eles falam não vai dar certo. Não vá por esse caminho. Não faça isso, não faça aquilo. Nós temos dificuldade em defender as nossas ideias porque nós acreditamos muitas vezes que não conseguimos. Muitas vezes as pessoas acabam não conseguindo e elas fazem a gente acreditar que nós também não conseguimos. É uma regra? Não. Mas geralmente é o que acontece. Isso eu falo com propriedade de causa, por quê? Porque isso acontece comigo, eu já vi acontecendo em mais de 4.000 vidas que nós trabalhamos ao longo dos últimos 12 anos, e não vai ser diferente. Porque a mudança parte de nós, o mundo ele nasce a partir de quem nós somos, ele não nasce para nós. Nós temos às vezes uma ideia errada de imaginar que o mundo nasce para nós, mas não, o mundo não nasce para nós, ele nasce a partir de quem nós somos. É de dentro para fora. Nós enxergamos o mundo como nós somos e não como ele é. Então existem dois mundos aqui. Existe o mundo como ele é e o mundo como nós somos. Se o meu mundo está bagunçado, Se o meu mundo está bagunçado, como que acha que vão ser as minhas ações lá fora? Tudo eu vou enxergar de uma maneira péssima, horrível. Tudo eu vou enxergar de uma maneira, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Está tudo dando errado. Olha que empresa horrível, olha que coisa horrível. Gente, é horrível viver assim. É horrível viver assim. E você tentar mostrar, às vezes, para a pessoa, dá vontade de abrir a cabeça da pessoa, assim, colocar uma ideia e falar, agora fecha, vamos costurar, tomar um remédio e aprender uma nova maneira de pensar. É muito desafiador nós quebrarmos um paradigma de uma pessoa. Mostrar para essa pessoa que ela consegue realizar os objetivos, planos e metas. Como que eu coloco um objetivo para a nossa vida? Como que nós colocamos? Como que vocês estabelecem um objetivo? Gente, ele tem que ser palpável. Ele tem que ser dentro da realidade. Se hoje eu ganho 2 mil, 3 mil, eu vou colocar como objetivo. Esse ano eu compro um apartamento de 2 milhões. Nós temos uma tendência enorme a nos boicotarmos. Isso também tem a ver com a nossa autoestima. A gente estabelece um objetivo já sabendo que não vai alcançar. Então o objetivo, o primeiro ponto, ele tem que ser palpável. Se eu ganho 2 mil, tenho registro em carteira, de repente ganho mais alguma coisa por fora, junto com a renda do meu marido, bom, vamos comprar um apartamento de 300 mil. Opa, já está começando a ficar mais palpável. Vamos estabelecer um tempo. 2 anos, 3 anos, tem que estabelecer um tempo. Tem que ser um objetivo palpável, alcançável, com um tempo pré-estabelecido. E para isso nós temos que estabelecer metas para alcançar esse objetivo. Vamos guardar 30% do que nós ganhamos por mês, percebe? Começa a ter uma clareza enorme para a gente alcançar. E quando nós alcançamos, o que acontece com a nossa autoestima? Vai lá em cima. E todos os objetivos e metas que nós traçamos e alcançamos é um pontinho positivo a mais no nosso processo de autoconfiança, no nosso processo de autoestima, num processo de melhora e de evolução pessoal, particular e íntima. Nós somos uma pessoa melhor, nós nos transformamos numa pessoa melhor. Por quê? Porque eu estou galgando passos e cada passo que eu dou, cada objetivo que alcança me torna mais autoconfiante. Para quê? Para o próximo desafio, de eu poder virar e falar assim, tracei e consegui. E vocês têm que acreditar que vocês podem, que vocês conseguem. E que a única pessoa que pode colocar uma barreira para que vocês possam recuperar a vida de vocês, recuperar o filho de vocês, viver um processo de recuperação, comprar aquele carro que você quer, aquele apartamento que você quer, o que vocês querem, o único inimigo que tem são vocês mesmos e mais ninguém. Ninguém tem o poder de mostrar para vocês que vocês não podem, que vocês não conseguem. Vocês precisam aprender a confiar em vocês mesmos. Ninguém tem esse poder. E a única pessoa que pode colocar o empecilho nesta trajetória de sucesso são vocês mesmos e mais ninguém. Então que a gente possa estabelecer objetivos que são mais alcançáveis, que são palpáveis, metas curtas, que sejam mais simples de serem alcançadas, porque a cada meta conquistada, mais cheio de vida, força, eu vou para o próximo objetivo, para a próxima etapa. E isso, senhores e senhoras, é um fato. Cada objetivo que eu alcanço, eu me torno mais confiante. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu tenho trabalhado atualmente. Nunca, nunca. Eu tenho trabalhado tanto, mas tanto. E isso está me gerando um processo de confiança, por quê?
Porque cada meta que eu tenho estabelecido na minha vida, nesse último ano, eu tenho alcançado. Pelo menos 80%, 90%. Não significa que nós vamos alcançar sempre. Tem algumas que ainda teremos dificuldade. Só que, se os números estão favoráveis, eu estou alcançando hoje 90% das minhas metas. Né? Eu nunca imprimi tanta consistência, tanta força na minha vontade de trabalho, de alcançar novas metas, de me tornar uma pessoa melhor, mais produtiva. E isso só é possível por quê? Porque eu estou com a minha autoestima em equilíbrio. Hoje eu defendo as minhas ideias com absoluta convicção e também estou preparado para assumir a responsabilidade das consequências e dos desdobramentos, frutos desta decisão consciente que eu tomei. Mesmo que ela não seja certa, que eu erre. Eu ajusto a rota e continuo seguindo em frente. E o que sai disso? A única coisa que pode sair disso tudo é o quê? O sucesso. Porque eu tenho convicção de onde eu quero chegar. Gabriel, o que você quer ter daqui 5 anos? Hoje eu tenho uma clara visão de quem eu quero ser, do que eu quero da minha vida, do que eu quero para a minha família, do que eu quero para os meus negócios, do que eu quero para a minha saúde. E eu consegui estabelecer tudo isso com absoluto vigor. Por quê? Porque os meus processos anteriores vêm sendo alcançados. Por quê? Porque eu comecei a acreditar que o que as pessoas pensam sobre mim ou falam sobre as minhas costas, nas minhas costas, não vem definindo quem eu sou. Ah, Gabriel, tal fulano falou de você. Mais alguma coisa? Não quero nem saber o que falaram de mim. Não quero nem saber. Tadinha, até a dona Mara ontem, ela é um anjo de pessoa. Ela é praticamente um Buda. A dona Mara, em 1984, que ela entrou lá na fazenda, viu aquele monte de dependente químico, drogado, tatuado, sem dente, não sei o quê. E eu todo rabiscado. E eu falei, meu Deus, como que eu vou falar de autoestima agora? A dona Mara falando, aqueles drogados, tudo feio. Tudo dependente químico feio, rabiscado e sem dente, não sei o quê. E eu falei, nossa, amor, eu tô com frio, vou pôr minha blusa. Depois eu vou cumprimentar a dona Mara. Aí fiquei sabendo que ela não vinha hoje, aí eu falei, bom, vou tirar a blusa. Tava até com blazer para colocar. As meninas que vieram comigo, que eu vim de carona com ela, sabem que eu trouxe um blazer, não é, Célia? Trouxe um blazer bonito, deu maior trabalho para pegar o blazer e não trouxe. Deixei lá no quarto bonitinho, cheguei, vi todo mundo com a camiseta de amor exigente, também coloquei uma. Falei, vou de blazer, ficar todo chique, todo mundo faz parte de uma grande família? Ok. Por quê? Porque o comportamento de vocês influencia o meu de uma maneira positiva. Isso me traz um calor o suficiente para saber, estou em família, estou feliz e estou bem. Então percebem como a tomada de decisão, a autoestima, ela influencia de maneira positiva para a gente cumprir metas? Uma pessoa que chega destruída dentro de um grupo e não consegue sequer atingir uma meta, é muito porque quando você vai ver a autoestima dessa pessoa, ela não está aqui, ela está aqui. E se nós não tivermos este processo de equilíbrio emocional, de resgate de valores bons o suficiente, como que a gente pode acolher o outro? Né? Então, aos novos coordenadores, as pessoas que estão frequentando Amor Exigente, que a gente faça essa acolhida com muito amor, com muita resiliência, que a gente possa acolher essa família mostrando que existe um caminho novo, dando bons exemplos. Né? Por quê? Porque a gente vai estar fazendo muito mais, às vezes, por nós do que pelo outro. Quem aqui nunca ajudou uma família, não se saiu muito melhor do que quando entrou? Não deu um abraço, a família chega, você dá um abraço nessa família, você ressignifica o que essa família está pensando, e quando você vai embora melhor do que aquela pessoa. E olha que aquela pessoa às vezes sai muito bem. Por quê? Porque nós fizemos o melhor que a gente podia dentro daquilo que a gente tem. Entende? Então isso é de fundamental importância. Resgatar a nossa autoestima através do cumprimento de metas e de objetivos. Então vamos tratar, e tudo que eu estou falando para vocês vale para mim, vamos tratar as nossas metas semanais que nós colocamos no grupo com seriedade. Quando a gente pensar no que a gente está colocando e não colocar no papel por colocar. E isso vale muito para mim mesmo. Por quê? Porque quando eu olho para a minha meta, às vezes assim eu falo, pô, o que eu coloquei mesmo, Cassiano? Eu dou aquela olhadinha de canto assim, dou aquela esquecida. Gente, que vergonha, gente. Né? Que vergonha. Colocar por colocar, percebe? Então isso mostra que a nossa recuperação, o nosso jeito de ser,
né? Está sendo influenciado por fatores externos. Então vamos tratar com seriedade e mostrar para o outro que vale a pena. O Luiz Fernando está aqui, deve estar lá fora, né? O Luiz Fernando, eu frequento o mesmo grupo que ele, o que Morumbi, né? É impressionante esse cara. Na hora que ele está lá nas metas, no sobriedade, é tudo S de sim. O cara cumpre todas as metas. E o comportamento dele influencia de uma maneira positiva todos os membros do grupo. Percebe como nós que somos líderes, que estamos à frente, que já estamos a um passo daquelas famílias que ainda nem chegaram, né? É importante, é de suma importância. Então que a gente tenha sempre isso em mente. Estabelecer objetivos que sejam palpáveis, alcançáveis, com prazo determinado, metas para alcançar esses objetivos com prazo, que também sejam palpáveis e alcançáveis dentro da nossa realidade, e um de cada vez. Não vamos estabelecer 10 de uma vez, né? Tipo, no dia 1 eu vou começar a minha dieta, eu paro de fumar, eu vou começar a academia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tal. 10 objetivos, né? Ou então, na segunda-feira eu começo. Gente, corta a segunda-feira aí, ó. Corta. Esse negócio de, vou começar na segunda-feira, chama-se processo boicotador. Nós já começamos nos boicotando. No começo do ano eu começo a dieta. Começa nada, para, gente. Quer começar alguma coisa? Traça para começar agora. Já. Esse negócio de segunda-feira, depois do feriado, depois do ano novo, depois do Natal, pode parar. Tudo isso chama-se processo boicotador. É um sinalizador muito importante para nós. Se a gente começar a colocar metas e objetivos para serem alcançados, sempre nessas datas icônicas, numa segunda-feira, no ano novo, depois do feriado, ou tal, a gente já começa a batalha perdendo. Então vamos mudar este paradigma, esta crença de que depois de pular as 7 ondinhas, eu vou começar a fazer aquela dieta. Não, para. Então vamos começar a fazer o que tem que ser feito agora, com absoluta consciência, sabendo que nós podemos, nós alcançamos, que nós somos verdadeiros, que nós somos inteiros. Porque as pessoas elas vão querer que vocês acreditem que vocês não vão conseguir em algum momento. E se vocês acreditarem que vocês não conseguem, vocês vão passar a mensagem para o outro de que eles também não conseguem. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Vocês estão aqui em pleno final de semana. Nós temos 61 cidades aqui. Eu fiquei com o queixo caído no chão a hora que eu ouvi. Acabou? Acabou? 2 minutos? Tá bom. 61 cidades, gente. Eu tenho conterrâneos aqui de Franca. Cadê o pessoal de Franca? Um grande abraço para vocês, minha família inteira de lá. Estou com saudade de falar porta. Morei muitos anos lá. Pedregulho, toda a região. Então, gente, eu queria que vocês gravassem muito no fundo do coração de vocês que, independente do que os outros falam, pensem ou esperem de vocês, isso não define quem vocês são ou as ações que vocês têm que tomar. Sejam quem vocês são, sejam verdadeiros, acreditem em vocês porque vocês conseguem tudo aquilo que vocês quiserem. Basta ter absoluta determinação, absoluta consciência de quem vocês são e de onde vocês querem ir. Planejamento, estabelecer objetivos e metas para alcançar esses objetivos. Vocês vão se tornar pessoas muito mais confiantes, muito mais tranquilas, muito mais serenas, de tal maneira que vocês possam influenciar não só o outro, mas todas as pessoas ao seu redor. Tá ok? Gente, muitíssimo obrigado e todos tenhamos um ótimo dia. Eu queria dizer algo que o Gabriel colocou aqui, que ele fala sozinho. Ele não está sozinho nessa não, porque eu também falo. Eu gostaria... Eu cheguei perto da... Gabriel, faz favor. Eu cheguei perto da esposa do Gabriel ali, falei para ela assim, Karina, quem que é a pessoa que tem mais afinidade pro Gabriel aqui para entregar a lembrancinha? Eu olhei para a pessoa que mais tem afinidade com o Gabriel é você mesmo, pô. Faz favor, né? Então vem cá, Gabriel. Se você quiser falar alguma coisa pro seu marido... Amor, se afasta.
É isso aí na foto, só os dois. É ela que gostou daquele cara lá. Obrigado, meu irmão.